Hoje eu quero falar com você sobre a reflexão que eu tive lendo o livro do Morgan Housel, A Arte de Guardar Dinheiro. Aliás, que livro absurdo de bom. Como ele escreve bem, esse cara. Tem inveja realmente da maneira com que ele escreve, uma inveja boa. E ele fala sobre os níveis de liberdade financeira que uma pessoa pode ter. Ele coloca 15 níveis diferentes de liberdade financeira. Eu achei muitos, né? São muitos níveis diferentes que ele coloca, porque ele não coloca só níveis de valor, né? Então você tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E é por isso que eu gosto tanto do jeito que ele escreve. O Morgan Housel, e eu gosto muito dessa visão dele, ele fala muito sobre a maneira com que você enxerga o dinheiro, que é a maneira com que você enxerga o seu planejamento financeiro. E ele fala que planejamento financeiro é muito mais, aliás, finanças pessoais, é muito mais pessoal do que finanças. E é verdade. Você pode ter uma planilha muito boa, você pode ter centralizar suas saídas num único banco, por exemplo, que já ajuda. Você pode ter um único cartão de crédito para centralizar também as suas saídas. Você pode centralizar todas as suas contas na mesma semana de pagamento. Então você pode fazer uma série de, de maneiras ali, de artifícios no seu planejamento para fazer as coisas serem mais fáceis. Mas isso não significa que você vai conseguir guardar dinheiro, né? E guardar dinheiro é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais importante que você pode fazer dentro do seu planejamento financeiro. Porque guardar dinheiro não é só você colocar dinheiro dentro do seu investimento e ver ele render. É muito mais do que isso, tá? Quando você guarda dinheiro, o que você está fazendo, na verdade, é uma compra. É uma compra de tempo para o futuro. Quando você entende que guardar dinheiro, na verdade, se assemelha a uma compra que você faz quando você vai no mercado e você compra um alimento, você dá o seu dinheiro e você compra um alimento. Você vai no shopping, você compra um, um sapato e você dá o seu dinheiro. Quando você investe, você dá o seu dinheiro e você compra tempo. Essa é a sacada do investimento e é isso que a sua cabeça ela vai mudando quando você investe. Porque você entende que R$ 300, R$ 500, R$ 1.000, R$ 10.000 que você não gasta hoje são R$ 1.000, são R$ 10.000 que você tem no futuro que te dão uma opção, que te dão uma possibilidade de tempo que você pode escolher ficar com a sua família, que você tem de recusar um emprego, que você tem de fazer uma viagem com a sua família em algum momento que faça sentido para a sua vida, talvez em algum momento que você precise mais do que hoje em pagar um tratamento de saúde no momento de emergência. Então, o dinheiro guardado ele é uma ferramenta de compra de tempo. Isso para mim ele é muito claro. Só que nossa, mas como é difícil isso. Como é difícil você deixar de gastar um dinheiro agora com uma coisa que é presente, né? Uma coisa que é imediata, com uma compra de tempo futura. E esse é o grande desafio que muitas pessoas enfrentam. Quando você tem alguém que já consegue entender isso logo de cara, que tem essa facilidade para esse tipo de coisa, investir é muito fácil. Porque ela pensa, olha, eu já faço isso para muitas coisas na minha vida. Por exemplo, eu vou na academia e eu entendo que eu preciso treinar durante meses ou até durante anos para notar uma diferença ou no meu corpo, se eu estou preocupado com a estética, ou com a minha saúde mesmo, com os meus exames, se eu estou preocupado com de fato a minha saúde.
eu tenho que me esforçar durante meses se eu quero estudar para um assunto para ficar bom naquilo e ver resultado. Tem gente que tem essa visão de longo prazo. Só que tem gente que não tem. Tem gente que tem dificuldade em abrir mão do presente para colher no futuro. E isso tem a ver com uma série de questões. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas é nítido e óbvio que você conhece alguém, talvez você seja essa pessoa, mas você percebe que tem pessoas que têm dificuldade de olhar para o futuro e se imaginar no futuro colhendo esse resultado. Ela fala: ah, não, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho isso muito difícil. Ah, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu não tenho referências perto de mim de alguém que conseguiu fazer isso. E quando as referências elas não existem, a chance maior é de você não fazer também. Né? Muitas vezes a referência ela é importante. Então, quando o Morgan Housel ele fala sobre os níveis de independência, ele meio que traz uma ideia de que você não necessariamente guarda dinheiro só para que você seja lá no futuro uma pessoa que tem R$ 1 milhão guardados e você vai parar de trabalhar. Porque às vezes é isso que é dito, né? É isso que é falado. Você vai juntar dinheiro e daqui a pouco você para de trabalhar. Não, 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 não. Não é isso. Não é isso. Quando você tem, por exemplo, você tem uma renda, vou dar um exemplo aqui, tem uma renda de R$ 5.000 por mês e você tem R$ 15.000 guardados, você tem um nível de liberdade que muitas vezes te dá a chance de cobrir um problema na sua casa, te dá um problema de cobrir um problema no seu apartamento que você não teria se você não tivesse os R$ 15.000 guardados. Se você não tivesse o dinheiro guardado, você teria que trabalhar mais horas para isso. Ou pior, você teria que recorrer ao banco e pagar juros para fazer isso e que da mesma maneira você teria que passar mais tempo trabalhando para cobrir esses juros. Então, os níveis de independência financeira, eles são muito mais próximos, né? Eles são muito menores até você chegar lá no 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, enfim, onde você quer chegar. Lendo o que ele escreveu, eu escrevi a minha ideia de independência financeira. Tá? Depois que eu já atendi mais de 7 anos atendendo clientes, eu consegui perceber também que de fato existe esse caminho até a independência financeira. Eu separei aqui em 10, tá? E eu quero passar isso para você. Olha só, o primeiro nível de independência financeira que existe é o nível de dependência total, né? É o nível em que você, na verdade, não é independente. É o nível em que você depende totalmente de terceiros, seja da sua família, seja do governo. Da família, normalmente, é quando você é um adolescente, vamos colocar assim, e você depende da sua família para comer, depende da sua família para dormir, seja um teto. Né? E do governo é quando, por exemplo, você chegou no final da sua vida e não conseguiu juntar nada de dinheiro e depende do INSS do governo. Se amanhã o governo não puder mais prover isso, provavelmente essa pessoa passa fome. Então, é um nível de dependência total para necessidades que são básicas, né? Para comer, para se alimentar. O segundo nível de independência, na verdade, é o nível de imposto retroativo. Esse nível é aquele em que você ganha dinheiro, você consegue pagar as suas contas, você está ali no 0 a 0. O problema é que essas despesas elas são praticamente, boa parte delas, de juros de dívidas que você fez lá atrás. Então, adianta você realizar um objetivo que é a compra de um carro, a compra de uma viagem, por exemplo. Eu não vou colocar imóvel aqui, porque imóvel é um caso à parte. Imóvel, a gente está falando de um juros mais baixo, tudo bem, imóvel é algo mais normal. Agora, a compra de um carro,
a compra de uma viagem, um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, um lease. É normal a gente precisar de crédito para esse tipo de despesa? Não é normal. Não é normal. Esse tipo de gasto, ele normalmente está atrelado a um adiantamento de um objetivo, de um sonho, que deveria ser feito, na verdade, lá atrás, que deveria ter sido feito, na verdade, deveria ter sido feito, perdão, lá na frente, e a gente antecipa isso para o momento que eu quero fazer aqui, né, aqui atrás. E aí o seu planejamento, ele vai todo pro buraco. Todo. Né? Acaba com o planejamento financeiro, porque você pega o dinheiro agora, você começa a pagar esses juros e você fica pagando esses juros durante muito tempo. Então é aí que você tem um nível de dependência financeira, que é o imposto retroativo. Você fica pagando esses juros para um banco. Tá? Nível 2, está muito embaixo, muito ruim. Não faça isso. Se já fez, pague os seus juros primeiro, depois você avança. Nível 3, o nível de solvência. A pessoa, ela ganha o suficiente, ela está ali cobrindo, ganha e paga despesa, ganha, paga despesa, mas ela não guarda nada. Ela fica sempre nesse 0 a 0, todos os meses. É uma dependência do trabalho imensa, né? Qualquer imprevisto, qualquer tipo de coisa que aconteça na vida dela, o que vai acontecer provavelmente vai ter que ser um uso do cartão de crédito, né? E uma dívida, naturalmente, né? Esse é um nível de independência financeira ainda muito perigoso, né? Porque essa pessoa ela pode pensar que as coisas estão indo bem, que ela não tem dívidas, né? Que ela consegue realizar algumas viagens mesmo sem se endividar, mas a verdade é que ela está andando na corda bamba. Tá? Então esse nível de independência financeira ainda é muito ruim, nível 3. Nível 4, a margem de respiração. Então aqui a gente já tem uma pequena reserva de pelo menos 3 vezes as despesas mensais. Olha só que bênção que é isso. Se eu tenho uma despesa mensal de 5 mil reais por mês, por exemplo, eu tenho 15 mil reais guardados. Ufa, olha que respiro que eu tenho. Qualquer coisa que sair aqui do eixo, eu consigo minimamente resolver. É um carro quebrado, é um telhado que tem uma infiltração, é o meu encanamento que deu problema, é um problema de saúde eventual, é qualquer coisa, eu consigo resolver, tá? Esse momento aqui, você já começa a falar, opa, beleza, né? Eu já tenho aqui um respiro. Mas ainda está muito atrás. A gente está no 4º nível ainda de independência financeira. No 5º nível, a gente tem o poder do não, né? O não de curto prazo, vamos colocar assim. Porque aqui eu já tenho 6 meses de independência financeira. Tenho 6 meses de dinheiro guardado das minhas despesas. Então aqui eu já posso, por exemplo, se eu estiver muito insatisfeito com o meu trabalho, eu posso pedir demissão e buscar um outro trabalho. Quantas pessoas você acha que no Brasil, ou ao seu redor, se você não quiser ir tão longe assim, podem chegar amanhã no trabalho e falar assim, olha, eu não quero mais, isso aqui pra mim não tá mais funcionando e eu vou procurar outro trabalho. Quantas pessoas? Eu atendo muita gente, tá? Eu converso com muita gente e eu te digo que se você pensar aí das pessoas que você conhece 10, provavelmente umas 2 ou 3 podem fazer isso. Então, se você hoje está nessa situação, parabéns, porque você já está no nível 5 de independência financeira. Tá? É só ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses de despesas. Tá? Já é ótimo. Agora, quando a gente avança para o nível 6, a gente tem um poder aqui que é um poder de escolha de carreira. Olha isso. Imagina que você tem filhos, tá? Tem filhos, tá? Ou então, você tenha uma namorada, um namorado que mora em outra cidade. E aí você pensa assim, poxa, eu tô precisando de mais tempo, eu tô trabalhando muito. Eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho 10 horas por dia, ou eu quero
ir para uma outra cidade, porque eu quero ficar mais perto das pessoas que são importantes para mim. E aí, você olha para o seu trabalho e você fala assim, olha, eu não posso mais trabalhar esse tanto de tempo que eu trabalho, eu preciso trabalhar um pouco menos. E aí você recebe uma proposta de trabalho de um outro lugar, você está procurando trabalho, você ainda não largou o seu emprego, mas você recebe uma proposta de trabalho para ganhar menos, porém para trabalhar menos também. E para fazer algo que você gosta, tá? Que faça sentido para você. Nesse momento aqui, no nível 6 de independência financeira, é aquele momento em que você tem investimentos suficientes para poder aceitar um trabalho que te pague menos, mas que você também vai trabalhar menos, porém que os seus investimentos eles conseguem cobrir essa diferença de rendimento a menos que você vai ter. Talvez isso para você seja uma coisa muito louca, né? Muito fora, assim, nossa, Guilherme, pelo amor de Deus. Que nível de rendimento é esse que eu tenho que ter? Quanto de dinheiro guardado eu tenho que ter? Eu não sei, eu não posso te dar essa resposta porque eu não sei qual é o seu rendimento, nem nada desse tipo. Mas isso é completamente possível de acontecer. Você tem que entender que tempo literalmente é igual a dinheiro. E não tem nada mais importante na sua vida do que o seu tempo. Se tem uma empresa que consome de você 12, 13 horas por dia de trabalho, às vezes com deslocamento, né, que demora 1 hora para ir, demora 1 hora para voltar, e mais um desgaste e tudo mais, às vezes um trabalho de final de semana, que é o momento em que você gostaria de ficar com a sua família. Isso é o seu tempo que está deixando de lado, são memórias com a sua família que são deixadas de lado por um valor financeiro e monetário. É por isso que eu falo que quando você pega uma parte do dinheiro que você ganha e você coloca ele lá para frente, você não está guardando dinheiro, você está comprando tempo. Você está comprando a possibilidade de no futuro você falar assim, não, trabalhar 12 horas por dia, essa não é mais uma opção para mim. Agora eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Eu quero trabalhar 8 horas por dia, porque eu quero passar mais tempo com a minha família. Isso não acontece de início da vida profissional, né? Isso acontece mais no futuro. Mas você tem que ter isso em mente desde os primeiros dias do seu trabalho, porque senão você não chega lá. O nível 7 de independência financeira, que é o nível seguinte, é a independência de padrão de vida. Então aqui a gente já começa a ter investimentos que não só cobrem uma parte ali do seu custo, mas eles já cobrem, por exemplo, as suas despesas fixas. Então ele já cobre ali, se você paga um aluguel, ele já está cobrindo o aluguel, as contas fixas, ele já está cobrindo ali o valor do que você paga de financiamento, mais algumas contas, mais ali a academia e tal. Então você já tem um valor de investimentos que você não passa fome não. Se acontecer qualquer coisa com você, fome você não passa. Você pode diminuir um pouquinho o seu aluguel, você pode mudar para um imóvel um pouco menor, mas fome, isso não acontece. Esse é o nível 7 de padrão de vida. Você vai sempre escalando, né? Aqui, esse negócio. Mas repara que em todos esses casos, por mais que eu esteja falando sempre de investimentos, de rendimento, o mais importante desse negócio, de longe, é a capacidade que você tem de não contrair dívidas e de não fazer do seu padrão de vida, de não fazer do seu gasto mensal um gasto de status, né? Um gasto que consome mais do que a sua renda, principalmente, o que não consome toda a sua renda. Porque, por exemplo, quando eu falo que os seus investimentos eles já pagam as suas despesas fixas, fica mais difícil se a sua despesa fixa for alta. Se a minha despesa fixa for um financiamento do carro, um financiamento da casa, for um clube que custa tantos mil reais por mês, se for dívidas que eu fiz lá atrás para fazer uma viagem, se for a escola das crianças que é a melhor escola da cidade. Se eu começo a colocar tudo isso dentro da conta das despesas fixas,
aí já fica mais difícil, né? Então eu preciso entender que eu preciso viver um nível abaixo da renda que eu posso ter. Porque muitas das despesas que a gente tem são despesas por ego, despesas por status, e não despesas de fato, que são úteis para a nossa vida. A gente vai comprar um carro, a gente não compra o carro porque ele é o carro mais útil para aquilo que eu preciso, né? Eu poderia comprar um carro. Eu me incluo nessa, tá bom? Eu não sou um padre franciscano que, que vive uma vida, enfim, santa. Não é isso não, tá? Mas a gente vai comprar um carro, a gente começa a olhar para os carros que são possíveis e a gente pensa assim, tá, esse carro aqui ele me entrega o que eu preciso, mas como é que vai ser quando eu estiver indo viajar? Como é que vão ser as pessoas me vendo com esse carro, né? Isso passa pela cabeça. Você pode não se perguntar isso, mas que passa pela sua cabeça, você dirigindo o carro e as pessoas olhando para você nesse carro, isso passa. É impossível não passar pela sua cabeça isso. E o mais engraçado é que as pessoas estão pouco se lixando para o carro que você dirige. Talvez elas olhem para o carro novo na primeira semana que você está com o carro. Depois disso, elas têm problemas igual a você e elas voltam para a vida dela. E a gente fica pagando uma parcela de carro por 4, 5 anos de um financiamento. Oitavo ponto, a independência do conforto. Então, depois que eu já tenho um dinheiro que paga a minha independência das despesas fixas, eu tenho uma independência meio que completa, né? Que já está pagando todo o meu custo de vida. Então, se o meu custo de vida é de 10 mil reais, os meus investimentos pagam os meus 10 mil reais. É aí que todo mundo quer chegar em algum momento da sua vida, né? Sem depender do INSS, dependendo somente dos seus esforços próprios. Quantas pessoas vão chegar aí? Pouquíssimas. Essa é a verdade. Pouquíssimas pessoas vão chegar, porque poucas pessoas têm a capacidade de, manter as suas despesas baixas. Esse é o primeiro ponto. 2, guardar dinheiro. Uma coisa leva a outra, né? Eu mantenho minha despesa baixa e eu consigo guardar dinheiro. Se eu não consigo manter minha despesa baixa, eu também não consigo guardar dinheiro. Então as coisas elas estão interligadas. Mas existe mais. Eu falei que são 10. O oitavo parece o ápice, mas não é. Sabe por que não é? Porque existe um ponto 9, que é uma blindagem de ego, né? É o ponto onde você atinge um nível onde você não tem mais a necessidade de sinalizar status. Você tem o dinheiro. Imagina que para ter 10 mil reais, por exemplo, de renda passiva, você vai ter ali algo na casa de 2 milhões e meio de reais. Você tem grana. Se você quiser comprar qualquer carro, você compra. Se você quiser comprar uma Porsche, você compra. Se você quiser comprar uma casa linda, maravilhosa, você compra. Mas a sacada é que você não quer comprar. Porque você não precisa daquilo. O que você precisa são 10 mil reais todos os meses. Você definiu que isso é suficiente para você. Olha como isso é difícil, né? Olha como isso é louco. Você tem 2 milhões e meio e você definiu que 10 mil reais por mês são suficientes para você. Por que isso é suficiente para você? Porque o dinheiro ele serve para o seu bem-estar. O dinheiro ele serve para criar memórias com quem você ama. É para isso que serve o dinheiro. E não para comprar coisas. Porque coisas acabam. Coisas quebram. Memórias com as pessoas que você gosta, tempo com as pessoas que você gosta, isso não acaba. Isso, na verdade, vai junto com você lá para o seu leito de morte. E é o que você vai se lembrar. Não é que você teve uma Ferrari. Nossa, eu tive uma Ferrari lá quando eu tinha 40 anos de idade. Grande merda. Ninguém lembra da sua Ferrari. Entendeu? O que as pessoas lembram? As pessoas lembram como você fez elas se sentirem. E por último, a gente tem a filantropia e o impacto, que é a maneira com que você age na sua comunidade. É como você resolve o problema das outras pessoas. Então imagine
que mesmo tendo os 2,5 milhões, mesmo você tendo um gasto de 10 mil reais por mês, eu estou imaginando aqui, né? Você decide ainda assim, fala assim, eu não preciso gastar 10 mil reais por mês. Não preciso, entendeu? Eu posso gastar até um pouco menos aqui no meu mês, mas eu vou pegar uma parte desse dinheiro e eu vou ajudar o fulaninho ali, porque para ele é mais difícil do que foi para mim. Aí assim, ó. Entendeu? Porque assim, eu já cheguei lá. Eu cheguei lá. Então agora eu vou ajudar quem ainda não chegou. Aí, meu amigo e minha amiga, aí você atingiu o nível 10. Aí você tá num ponto onde você entendeu o sentido da vida. E se você chegou nesse vídeo até aqui, você entendeu isso daqui, ó. Que tá aqui no meu quadro aqui atrás. Se você não entendeu isso aqui é João 3,16. Tá? Você entendeu que o sentido da vida tá, na verdade, em ajudar as pessoas para que elas encontrem o verdadeiro propósito delas também nessa vida, que para mim é o propósito de Cristo. Esse é o meu. Você precisa encontrar o seu, tá? Além disso, você cria uma estrutura que permite liberdade geracional para sua família. Né? Imagina que a sua família não precise mais se preocupar o tanto que você se preocupou com dinheiro, o tanto que você ralou para ganhar dinheiro. Você já pode permitir, por exemplo, que a sua família, que os seus netos, que os seus filhos, eles já tenham, assim que você já não estiver mais aqui, eles tenham uma renda passiva, eles tenham algo trabalhando para eles, fornecendo dinheiro. Isso aqui é absurdo, né? Isso aqui é absurdo. Então esses são os 10 níveis de independência financeira. Bom, se isso aqui fez sentido para você, eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e a gente tenha mais papos como esse que a gente está tendo aqui, que para mim são super legais. Eu vou deixar o link aqui também da minha consultoria financeira, da Ballast, e de repente, se você tiver interesse, você coloca ali os seus dados e a gente entra em contato com você para falar um pouco mais sobre esse assunto, falar mais sobre independência financeira. E, bom, eu acho que é isso. Um grande abraço para você e até a próxima.